Mauro César Pereira, Corinthians hoje decidindo a vaga dentro de casa contra o Internacional. O Corinthians perdeu por 2-0 o primeiro jogo. E claro, né, Mauro, a expectativa pela vaga, porque é o título que o Corinthians tem mais condições de disputar, mas ainda com aquela enrolação com relação à renovação do Depay. O jurídico acha que não deve renovar e o financeiro acredita que seja boa a renovação, inclusive para uma negociação da dívida que o Depay tem com o clube, Mauro. Essa discussão é absolutamente inverossímil, né? Como é que um clube que deve uma quantidade enorme de dinheiro para um jogador discute a renovação do contrato, sendo que ele tem uma dívida que pode bater a casa dos 3 bilhões de reais e segue com um elenco caro? Isso não tem o menor cabimento. Eu acho impressionante como é que alguém ainda possa ver na renovação uma solução. A solução é a seguinte: Depay, nós não temos o dinheiro, podemos pagar você dessa maneira. Sabe o Daniel Alves? Sim, claro. Ali também no São Paulo passou pela mesma situação. O São Paulo fez um acordo com ele e pagou em tantas parcelas. Vamos fazer um acordo aqui e paga o cara. Ele segue lá para a Holanda, depois ele quiser, e paga ele mensalmente. É a única saída que eu vejo. Ou semestralmente, aí depende do acordo que vão firmar com o jogador. Renovar o contrato significa aumentar a dívida. Porque alguém acha que não passe de mais, que o Corinthians não correrá risco de atrasar novamente a remuneração dele. Não vai atrasar, mas nunca mais vai atrasar. Por que vai ser diferente? Não há nada que garanta isso, é o que eu quero dizer. Então, é uma loucura isso aí, impressionante. E sobre o jogo, Mauro, o Corinthians do Fernando Diniz, né, que é uma incógnita, melhorou no Brasileiro, né, em termos de posição, foi bem na Libertadores, mas agora na Copa do Brasil, onde a chance de título é maior, tá complicado, né, Mauro? Eu acho que nem tem que falar em título nessa fase. Quem está oitava de final não tem que falar em título. Está muito longe disso. Muito longe disso. O Corinthians tem um jogo daqui a uma semana em Rosário contra o Central. Contra o Rosário Central, o time do Di Maria. Vai ser chapa quentíssima, né? Tem o Mirassol no fim de semana, né? Tem. O Mirassol, que já saiu da Copa do Brasil, que agora está só com a Libertadores e o Brasileiro. Também terá o jogo contra a LDU, né? O jogo é em Quito primeiro? O Mirassol. Primeiro em Quito, primeiro em Quito, né? LDU ganhou fora. É o jogo da semana que vem. Então os dois vão estar envolvidos aí com o Libertadores, né? No final de semana, mas hoje a vantagem do Internacional é bem razoável. E o Inter, depois do jogo com o Flamengo, que ele merecia até vencer, se tivesse que ter um vencedor ali, era o Inter, não o Flamengo. Ganhou bem do Corinthians, fez um jogo... O Inter voltou a competir. O Inter não estava competindo. O Inter, o jogo do Cruzeiro mesmo, teve jogador expulso ali, aquela situação do Gabriel Peck e tal, mas nossa... O Vitor Gabriel. Primeiro aqui, né? A LDU foi líder. Foi líder, é verdade. E o Mirassol foi segundo. Isso. Então, a realidade, assim, vai ter que fazer muito esforço hoje para virar esse jogo o Corinthians, né? Tem que fazer 3 gols ou 2 para levar para os pênaltis. Não tá fácil, não. E, assim, um jogo que pode ser interessante para o Inter, Carboneiro, jogador veloz, vai ter espaço para contra-atacar. O Corinthians deve jogar dentro do campo do adversário. Eu acho que é uma tarefa bem complexa. O Inter está com uma vantagem muito boa. 2-0, a vantagem muito boa no mata-mata, é difícil de recuperar. E o Inter, para azar dos corintianos, está num bom momento. Virou tudo dessa semana passada para cá. É só ver como eles jogaram bem contra o Flamengo e como jogaram uma boa partida contra o Corinthians. A torcida voltou ao estádio no domingo, que não apareceu lá no jogo da quarta-feira passada. Então, acho que o Corinthians hoje vai ter que fazer um grande jogo, talvez a grande partida com o seu atual treinador, o Diniz, para conseguir uma classificação, né? Flávio Prado, você vê uma melhora do Corinthians com o Fernando Diniz e outra, o quão a pressão pode aumentar, o quanto a pressão pode aumentar se o Corinthians for eliminado hoje, né? Porque hoje eu sei que, como o Mauro disse, para falar em título, oitavas de final é muito cedo, mas é o otimismo, o maior otimismo de título do Corinthians, por mais que ele tenha se classificado bem na Libertadores e Libertadores também seja mata-mata, que o Corinthians tem chance de título na Libertadores, né? Foi bem na primeira fase, mata-mata. Tem uma torcida que faz do estádio Caldeirão. Então também tem chance. Mas a Copa do Brasil seria a maior chance de título do Corinthians, né? Então a pressão para esse jogo de hoje pode ser grande no Fernando Diniz, Flávio. Eu acho que o jogo de hoje está muito complicado, né? Os 2-0 lá do Sul meio que deixaram a coisa pro lado do Internacional. Se bem que o Inter não é um time, tá lá embaixo na tabela. Vamos ver. E sobre o Depay,
O grande problema da renovação são duas cláusulas, né? O colunista Samir Carvalho do UOL informou e é muito interessante. Duas cláusulas. Uma, o Depay dividiu os 43 milhões que ele tem para receber de dólares do Corinthians, não, de reais, desculpa, 43 milhões de reais para receber do Corinthians em 4 prestações. Só que, se atrasar um dia, todo o contrato terá que ser pago. Acabou tudo e o contrato inteiro terá que ser pago. Não só esses atrasos, como o contrato que ele está assinando. E a segunda cláusula, qualquer atraso do Corinthians de luvas, de pagamentos, salário, etc., ou de bônus, terá custo de 10% a mais. Essas duas cláusulas o Corinthians não quer assinar. Esse é o impasse. É isso que o jurídico não quer. Ou seja, eles nós vamos atrasar, nós vamos dar calote. Então não queremos fazer nenhuma cláusula que impeça que a gente faça calote. Não dá para ter um contrato desse jeito, né? Não é uma coisa séria. Ô Flávio, e isso, né, esse contrato tem todo o potencial do mundo para aumentar ainda mais a dívida do Corinthians, porque o Corinthians não vai conseguir pagar isso que o Depay está pedindo. Isso, agora, se não renovar, vai ter que pagar os 43 à vista, que o pessoal do Depay já diz que quer receber dinheiro do contrato anterior. Acabou a relação com o Corinthians, eles vão na FIFA para cobrar esse valor, o que eu acho absolutamente correto. Ou seja, Facincani, o Corinthians não tem saída. Pelo que o Flávio falou aí, ele não tem saída, ele não vai conseguir pagar o que o Depay está pedindo na renovação. E ele não vai conseguir pagar 43 milhões de reais à vista. Bom, se o Corinthians quer dar um primeiro grande passo para tentar sair do buraco, que não me parece qualquer intenção da diretoria do Corinthians, entender que ele vai ter de ir à justiça, ou no caso à FIFA, para tentar pagar o Depay, os tais 43 milhões, não renova o contrato, busca alternativas no elenco para potencializar algumas vendas e começa a trabalhar com os pés no chão. Simples. E mostrar para o Fernando Diniz, e ele me parece muito ciente em relação a isso, que o trabalho dele vai ser muito maior do que ele esperava. Vai ser um trabalho de reformulação e reconstrução. Ele está pronto para isso? Está disposto a isso? E o torcedor entender também. Porque tem que parar a diretoria. Aliás, boa parte da torcida do Corinthians tá começando a entender um pouquinho, né? Como é que o clube e a banda têm tocado. E alguns mais empolgados são os tontos que estão querendo cair nessa história do Memphis Depay. Que tecnicamente também, para o momento, não decide aquilo que o corintiano tem de esperança. Já faz tempo, já pelo menos um ano e pouco. Ah, mas fez um gol na final da Copa do Brasil. Ah, mas no Campeonato Paulista ele subiu na bola. Mas peguem a participação real. O que fisicamente, qual é a entrega, qual é o presente do jogador. Qual é o real interesse do jogador. A Copa do Mundo dele foi qualquer nota, né? Foi uma coisa, assim, pavorosa. E, então, assim, o Corinthians se sacrificar por um valor desse, por um cara que está nessa condição física, valeria por... o Corinthians vai fazer esse esforço para trazer o Luiz Henrique. Tudo bem, é uma loucura. Estaremos aqui criticando a torto e a rodo. Mas pelo menos o cara joga, o cara está em campo. O outro está em campo. Não sabe-se lá como que ele vai voltar. E ainda com esse preço todo, com esse investimento todo, que você trazer um jogador é um investimento. Então, me causa muita indignação, porque não é possível que ninguém na diretoria do Corinthians tenha a plena consciência de sentar e saber encerrar um vínculo que foi bom em partes quando durou e que agora não é benéfico a nada ao clube. Aliás, não é benéfico ao elenco, porque o elenco também está com partes a receber. O Hugo Souza, 3 semanas. O Hugo Souza, 3 semanas, falou que estou incomodado, que não é legal. Porra, você não paga integral. Primeira coisa, pague integralmente ao seu elenco. Aliás, deve ser uma obrigação moral, como em qualquer profissão. Você contratou alguém, pague o funcionário. Ah, mas eu tô com dificuldade. Pague o funcionário, pilhado. Pô, é duro. É isso, Facinca. Boa tarde pra você, pro Mauro, pro Flávio. Galera, a gente vai encerrando mais um bate-pronto. Hoje a gente bateu aí 23 mil pessoas ao vivo. Estamos retomando a nossa audiência. Então, que depois da Copa, eliminação do Brasil, deu uma desanimada da galera. Então, agradeço a todos vocês. É todo dia, de meio-dia até 2 horas da tarde, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. Tá bom, galera?